Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Oremos. Pai bendito e eterno, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus excelso, digno de louvor e adoração. Faz, Senhor, com que a nossa vida venha a ser restaurada, salva, transformada pelo poder do Teu Espírito. E aqueles que creem, digam amém. Pode tomar assento ainda com a Bíblia aberta, porque a gente vai meditar nesse texto, né? Preste bem atenção. Depois que Jesus conversou com Nicodemos, um doutor da lei, que foi ter com Jesus à meia-noite, e Jesus falou que é necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. E aquele capítulo maravilhoso, o versículo da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no decorrer disso, Jesus sai, de Jerusalém e vai agora para Samaria. Era necessário passar por Samaria porque tinha essa mulher. Jesus tinha essa evangelista para ganhar. Jesus tinha essa mulher que foi humilhada, que foi maltratada, como no encontro divino, assim como Jesus te encontrou, assim como Jesus teve um encontro com você. Deus usou uma pessoa, usou um folheto, usou alguém, Deus se revelou a você, e aquele dia nunca mais foi o mesmo, foi um marco na sua história. Então no versículo 4 fala que era necessário Jesus passar por Samaria, porque ele tinha uma obra para ser feita. E o verso 5 vai dizendo: foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Quem é a fonte de Jacó? Quem é a sua fonte? Da onde você tira suas forças? Da onde você tira a força quando você não tem mais nenhuma? Conforme diz Isaías, Ele dá força ao cansado, Ele multiplica a força de que não tem nenhuma. Ele faz você correr, Ele faz você voar, Ele faz de você mais que vencedor. A fonte de Jacó é Jesus Cristo. A fonte de Jacó sentada naquela fonte de água terrena. Jesus faz de tudo para ter um encontro com você. O Deus que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua graça, como a graça do unigênito Filho de Deus. Deixou o seu trono para nascer numa manjedoura, deixou o seu reino para ser humilhado e traído, deixou todas as coisas porque Ele te ama, Ele se importa contigo. Que Deus de amor, que Deus maravilhoso é esse. Verso 6 ainda: Jesus, pois, cansado do caminho, um Deus que não se cansa, ao tomar forma humana, se cansa, tem sede, chorou, provou as emoções que todo humano passa. Você não pode dizer: Jesus, você não sabe o que eu passo. Sim, Ele sabe, Ele foi tentado pelas mesmas coisas. A única diferença é que Ele nunca pecou, não foi gerado em pecado, foi a ação e obra do Espírito Santo. Então Ele, cansado do caminho, sentou-se ali propositalmente para descansar e esperar aquela mulher. Jesus, Ele não chega atrasado, hein? Ele não chega atrasado. Ele sentou e esperou aquela senhora chegar. Diz aí que
ele não chega atrasado. Não é um ditado que tem aí? Ele não adianta, não atrasa. Jesus sempre chega na hora exata. Constantemente ele fala no Evangelho de João: ainda não é chegado a minha hora. Amém? Então espera mais um pouquinho. Talvez você está ansioso, a situação precisa da resposta para ontem, mas Jesus vai chegar na hora exata. Amém? E era isso a hora sexta, meio-dia, na nossa hora, para vocês entenderem. Na hora que não vinha as mulheres de boa reputação, só as de má reputação passavam por aí, porque aí não se encontrava com ninguém, não tinha inconveniente, tinham vergonha. Então no verso 7, se você acompanhar, fala aqui, veio uma mulher de Samaria tirar água. Ela necessitava de água. A água é fonte de vida. A água é necessário para vivermos. Você pode viver sem muita coisa, mas sem água você não pode viver. Você pode viver sem luz. É horrível, é desconfortável, depois que a gente aprende a ter alguns confortos. Mas sem água é impossível você viver. Aleluias. E Jesus agora, ele vai tentar uma comunicação com essa mulher. Ele vai e provoca o primeiro contato. Ele fala assim: mulher, dá-me de beber. Aquele que mata a nossa sede pede algo de beber. Aleluias. E o verso 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mas olha a resposta dessa mulher no verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? O homem não podia ter contato com as mulheres, ainda mais ele sendo rabino, mestre. Então tem esse agravante da cultura, e tem o agravante do preconceito, tem o agravante da rincha entre judeus e samaritanos. Então, humanamente, era impossível de Jesus se aproximar dessa mulher. Mas o Deus que tudo pode, Ele rompe paradigmas, Ele quebra a cultura, Ele vai abrindo espaço para entrar na sua vida. E uma vez que Ele entra, a inimizade se torna amizade. O que era treva se torna luz. O que era impossível se torna possível, porque tudo é possível àquele que crê. Me acompanha aqui. E ainda diz aqui, entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus veio para pôr fim à inimizade. E a pior inimizade era da criatura com o seu Criador. Era de nós, seres humanos, com o nosso Deus. Tinha uma barreira chamada pecado, e nós não tínhamos acesso a Deus. Éramos impedidos de adorar a Deus, de servir a Deus. Mas Jesus veio e com sua morte rompeu essa barreira, e ao ressuscitar o terceiro dia abriu um novo e vivo caminho, aonde você pode entrar na sala do trono, aonde você pode entrar no santo dos santos, aonde você pode se chegar a Deus e dizer, não somente Deus, mas dizer: Pai, em tuas mãos aqui estou. Ó meu Pai, me dê força para caminhar. Ó meu Pai, eu sou teu filho, não me deixe fora do teu reino. E o verso 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus. Dom é uma dádiva, é um presente. E foi já dito aqui no capítulo 3 de João, versículo 16, que Deus deu o presente de Deus. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Jesus é o remédio de Deus para o pecado. Jesus é a solução da nossa rebelião com o nosso Criador. Aonde Jesus entra, Ele entra para vencer, Ele entra para mudar. E ao entrar na sua vida, você verá. Aleluia. Ó mulher, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, sou eu que estou falando contigo, Jesus falando para ela. E quem é que te diz, dai-me de beber?
aí a posição ia inverter. Quer dizer que ele não tem a necessidade. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem fala contigo, tu me pediria água. Aí Jesus já muda a história. Ele estava agora naquele debate das coisas naturais, da água física, e a mulher estava entendendo até aí. Aí ele fala: tu me pedirias água e eu te daria água viva. A água que você beber já não vai ter mais essa sede. Sede de quê? Sede de justiça. Sede de quê, irmão? Sede de paz. Sede de amor. Essa mulher era carente de afeto, carente de amor, não tinha amiga, não tinha relacionamento, mas chegou o amigo fiel. Oh, aleluia! Chegou aquele que se importa realmente contigo. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. E o verso 11: disse-lhe a mulher, disse-lhe a mulher: Senhor, se tu não tens como tirar água e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Ela pensou que era daquele poço. Mas interessante que essa mulher vai crescendo no relacionamento, no conhecimento de Jesus. Irmão, são nas lutas, são nas provas, são nas necessidades que você vai conhecendo quem é Deus. Porque Ele vem te socorrer, Ele vem te suprir, ou Ele vai te dando ferramentas para você mesmo superar as adversidades. Verso 12, ela faz a comparação: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Você vê que ela vai crescendo. Primeiro ela comparou Jesus como um homem qualquer, e Jesus não é um homem qualquer. Depois ela comparou Jesus como um judeu que tinha preconceitos, prejuízos, tinha ódio contra o samaritano. Errou mais uma vez. Agora ela compara ele com um patriarca, aquele que herdou a aliança, aquele que tinha uma aliança com Deus, aquele que o próprio nome do país se chama Israel, na qual Deus mudou o nome. Deus muda nome, Deus muda a história, Deus muda a sua vida. Você é maior do que o nosso pai Jacó, esse que cavou esse poço aqui, na qual dá água para todo mundo e ainda bebe nós até hoje. Olha aí o verso 12: o nosso pai que nos deu esse poço, bebeu dele ele próprio, os seus filhos e o seu gado. Verso 13, Jesus fala: e respondeu Jesus e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de novo nascimento. Jesus está falando da presença de Deus na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, independente das coisas que acontecem ao nosso redor, você tem uma fonte de alegria, você tem uma fonte de paz, você tem uma fonte que não seca. É Jesus o Salvador. Me acompanhe nesse texto, vai seguindo aí. Amém? Verso 15: disse-lhe a mulher: Senhor, aí ela entendeu, dai-me de beber, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Quer dizer, eu não quero vir nesta situação, eu não quero ser humilhada, eu não quero ser confrontada, eu não quero passar por vergonha, eu não quero ter sede e tampouco vir nesse lugar. É humilhante vir nesse lugar, a essa hora do dia, o sol quente na minha cabeça. Eu quero ser livre. Ela revelou isso. Mas você e eu não podemos caminhar com Jesus sem resolver
o nosso problema com o pecado. Deus não permite você caminhar levando o fardo do pecado. Deus não permite você caminhar com Ele, tendo uma vida errada. Está fora de moda falar de pecado. Mas a moda do Senhor é a palavra de Deus. Ela não passa. Ela não passa. Vai passar céu, vai passar terra, vai passar uma porção de coisas. Mas as palavras do Senhor não passará. Olha aí Jesus tocando agora na ferida. Disse-lhe Jesus no verso 16: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher foi sincera. Olha aí, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Irmãos, hoje estávamos falando na escola dominical sobre a sutileza do relacionamento sexual. E a parte falamos também do matrimônio. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Aí surgiu aí agora a parte do união estável. E a união estável não é casamento. União estável pode ser homem com homem, mulher com mulher. Eu quero que você entenda o seguinte: essa mulher agora estava vivendo junto. E não vem com esse ditado que amigado amigado com fé, casado é. Não. Você pode estar vivendo junto, mas diante de Deus não está. Que o próprio Deus falou: disseste bem, tiveste 5 maridos. Não é a quantidade de matrimônio, é a qualidade do matrimônio. 5 maridos que você está vivendo agora não é seu marido. Então ela viu, Jesus usou aqui um dos atributos de Deus, que é a onisciência, saber todas as coisas. Ele foi demonstrando as suas credenciais. Quando ele se aproxima dela, ela pensa que ele é um homem comum, mas Deus dá o primeiro passo para a salvação. Quando ele vai dizendo o que ele pode fazer, ela pensa que ele é um patriarca. Deus pode fazer qualquer coisa, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Quando ele revela a vida que ela teve, ela pensa que ele é um profeta. Jesus é mais que um profeta. Jesus é Deus que se fez carne. Então Jesus toca ali na situação, na vida dessa mulher, e disse-lhe Jesus, o verso 17, a parte B: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ela poderia ter aquela pessoa, mas não o tinha como esposo, como marido. Disseste com verdade. E no verso 19 ela fala: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela tenta jogar uma nuvem de fumaça, desviar o assunto. Irmão, tem assunto que tem que ser confrontado. Você só vai ter solução ao confrontar aquele assunto. Não dá, não. Vamos deixar que a situação vai passando e por si só. Tem coisa que por si só vai resolvendo, mas tem coisa que por si só vai aumentando, vai ganhando vulto, vai ganhando tamanho. E o problema vai crescendo como uma bola de neve. E vai chegar um momento que você não vai conseguir resolver, não vai conseguir dominar. Mas Jesus, com toda a paciência que Ele tem, e jeito, e espíritos de Deus sobre Ele, aí ela vem com uma questão teológica. Verso 20: os nossos pais adoravam nesse monte, era o Monte Gerizim, lá em Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus traz uma revelação. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e a hora é, que nem neste monte em Jerusalém. Não é no monte. Tem gente que adora o monte.
eu vou lá no monte que é melhor do que a igreja, ainda fala que é melhor do que a igreja. Nunca será. Deus tem compromisso com a igreja. Deus fala na palavra, congregar é na igreja. E Deus vai voltar para buscar a igreja. Voltemos aqui. Nem no monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, receberam o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só é filho de Deus através de Jesus Cristo. Me siga. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aprendemos muita coisa aqui. Tem gente que adora sem saber o que é. Tem gente que adora, mas não é verdadeiro adorador. Tem gente que adora, não adora em espírito e em verdade. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus não está buscando cantores, não está buscando pregadores. Deus está buscando verdadeiros adoradores, que adore sem interesse, que adore simplesmente porque o Deus é. Ele é o nosso Deus. Ele se importa conosco. Ele veio aqui para mudar a nossa história. Ele é Deus e merece toda adoração. Se você vem adorar a Deus por obrigação, já não é verdadeiro adorador. Oh, que peso ir na igreja. Eu uso essas coisas, mas é por obrigação. Não é assim, gente. Eu faço isso, mas só faço isso mesmo porque me obriga. Não. Jesus fala: quem quiser, vinha após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Se você faz qualquer coisa na casa de Deus por obrigação, está errado. Não é um verdadeiro adorador. Nós devemos adorar por amor, por gratidão. Ele mudou a nossa história porque eu e você tínhamos que estar no inferno. A nossa condenação era certa, mas pela graça de Deus, Ele mudou a nossa história, e hoje podemos adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o nosso Senhor e que mudou a nossa história. E Ele fala que Deus é Espírito. Ele não está preso a um templo, Ele não está limitado, Ele não é quadricular, Ele não está numa caixa, Ele não habita em templos feitos por mão, Ele quer morar no seu coração. Não sabeis que vós sois templo do Espírito e que o Espírito vive em vós? Não foi isso que aprendemos hoje? Que devemos estar com relacionamento com Deus, não com as meretrizes, não em pecado. Senhor, nos purifique de todo pecado. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adore dentro do seu ser, adore através da palavra, que é a verdade. Por isso que estamos aprendendo mais aqui. Aprendemos na escola dominical, aprendemos no culto de doutrina, estudo bíblico, aprendemos no curso de teologia, e estamos aprendendo aqui que Deus quer que você o adore com sinceridade, com paixão. E Deus conhece o nosso coração. Verso 25. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou. Eu sou.
eu que falo contigo. Interessante, Jesus não se revelou assim para Nicodemos. Jesus não se revelou assim para outras, mas para essa mulher em especial ele revelou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o prometido das nações, eu sou Emanuel, que traduzido é Deus convosco, eu sou a estrela da manhã, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e fim, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou a testemunha fiel, eu sou a rocha na qual saiu água para beber o povo lá no Egito, no deserto. Eu sou a nuvem, eu sou a coluna de fogo, eu sou o general de guerra, jamais perdi uma batalha. Eu sou o bom pastor e dou a vida por você. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim sairá para a vida eterna. Eu sou a água da vida, mulher. Glória a Deus. Xalaba, xuricanta. Ribanaba, xuricanta. Não perturbeis o coração, como diz a canção, porque eu sempre sou fiel. Eu sou aquele que fechou a boca do leão. Eu sou aquele que estive na cova com Daniel. Oh Senhor, oh glória a Deus. Foi eu que estive lá com Abraão impedindo sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. Deus proverá para si o cordeiro. E foi eu que o meu primo João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o grande eu sou. Sou eu aquele que esteve lá na sarça quando Moisés foi chamado para libertar o povo. É esse Jesus, é esse Jesus, é esse Jesus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Oh Deus de milagre. Nisso vieram os discípulos e se maravilharam. Verso 27, que estava falando com uma mulher. Todavia nenhuma coisa perguntaram. Verso 28, deixou pois a mulher o cântaro. Cântaro, irmão. Ela foi lá por uma necessidade, a água. Cântaro era feito de terra, barro. Ela deixou as coisas terrenas e foi buscar as coisas espirituais. Vai ter hora que você vai ter que deixar as coisas terrenas e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ainda aquela necessidade era a necessidade primeira, mas ela entendeu que a necessidade era compartilhar a palavra de Deus, era anunciar que o Messias veio, era dizer que Jesus estava ali em terra, deixando o cântaro, deixou as coisas terrenas e se envolveu nas coisas espirituais. Irmão, tem sempre uma opção. Lembra de Marta e de Maria? Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte está nos pés do Senhor. Você vai escolher a melhor parte hoje? E deixando o cântaro, oh Senhor, e disse, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede. Irmão, temos que nos aproximar de Jesus para escutar Ele falar. Eles poderiam ficar lá, não poderia? E Jesus ir lá na cidade? Não, temos que dar o passo. Vinde e vede. Um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Eles estavam ansiosos. Eles estavam anelando encontrar o Messias. Você está anelando a ter um encontro com o Senhor? Saíram, pois, a cidade e foram ter com ele. E Jesus ficou ali e pregou. E aqueles homens mesmo testificaram. Já não é o que essa mulher disse, mas temos visto e crido que tu és o Messias. Amados, essa mulher não podia caminhar
na sua vida. Ela tentou. 5 homens. Homem nenhum vai preencher a vida de uma mulher assim, como Jesus preenche. A necessidade que temos no vazio da nossa alma, tanto homens e mulheres, é da presença de Deus. É da presença de Deus. Religião tem muitas aí, mas Deus, um só. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um que morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou para nos dar vida eterna. Jesus Cristo é o Senhor. Só existe um que verdadeiramente se importa conosco. E nenhum outro há salvação. E nenhum outro nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. É Jesus Cristo o seu nome. Mas para caminharmos com Ele, Ele não permite você caminhar com uma vida de pecados. Ah, pastor, eu pequei demais e o Senhor não me perdoa, Jesus não me perdoa. Irmãos, não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Essa mulher pensava também assim, até que Jesus falou: eu sou o Messias, eu se importo contigo. O que você tem que deixar? Qual é o cântaro que você tem que deixar para seguir a Cristo? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Jesus é aquele que nos surpreende. Jesus é aquele que se importa conosco. O seu erro não faz de você um erro. Jesus conserta a sua vida. Essa mulher não tinha homem que desse jeito, a não ser o homem Jesus de Nazaré. Qual é o fardo? Qual é a sede? Qual é a situação? Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oremos a Deus. Pai santo, Pai bendito, Senhor, a tua palavra foi pregada. Mais uma vez a mensagem do Evangelho, Senhor, foi proferida hoje aqui. O Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso, Senhor, para nos dar uma nova vida. Então, Senhor, toque no coração desse homem, toque no coração dessa mulher, essa sede de Deus que ele tem, que ela tem, vem saciar a nossa sede. Vem, Senhor, dá uma nova história, a nossa história de derrota, de choro, de rejeição, porque Jesus não te rejeita, Jesus não desistiu de você. Ele não desiste de você. Ele passa por Sicá, ele passa por Santo Antônio, ele passa por Barbacena, ele passa por Brasil, pelo mundo, e ele já passou por Nazaré, mas ele ainda quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua história. Jesus não desistiu de você, meu irmão.